Olá, meu amigo, olá, minha amiga, graça e paz, que Deus vos abençoe poderosamente em Cristo Jesus, derramando sobre a sua vida toda sorte de bênção para a glória e o louvor do nome santo de Jesus. Querido, você que chegou até aqui, eu quero lhe pedir encarecidamente que você ainda não é inscrito, se inscreva em o nosso canal, deixe o seu joinha e ative as notificações para que você possa ser notificado toda vez que nós postarmos um vídeo neste canal, a fim de edificar a sua vida. E ao término deste vídeo, se você entender que esta mensagem é edificante, compartilha com os seus grupos da igreja, com os seus grupos no WhatsApp, compartilhe em suas mídias, a fim de que assim como você foi edificado, outras pessoas também possam ser edificadas e assim seremos todos edificados por Cristo Jesus. Amém? A palavra de hoje está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 3 e o verso de número 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Querido, nós precisamos entender alguns conceitos sobre carta para que assim possamos fazer uma aplicação pessoal. Então, o primeiro conceito que nós precisamos entender é que carta, ela é o canal de comunicação. Ela é a ferramenta que liga aquele que escreve, aquele que vai ouvir. Ela é a intermediação entre aquele que quer falar e aquele que quer ouvir. Porém, a carta, ela não foi feita para ser falada. Carta não fala, nunca vai falar. Carta sempre foi feita com um objetivo: ser lida. Ou seja, a carta tem a sua objetividade de ser lida. O objetivo central de uma carta é ser lida. Logo, entendendo que carta é a ferramenta de comunicação que liga aquele que quer falar àquele que vai ouvir, entendemos logo que carta não fala, carta é para ser lida. E toda carta, ela oficialmente precisa ser selada, a fim de que ninguém venha alterar, venha modificar o seu conteúdo. E quando a Bíblia diz que nós fomos escritos não com tinta, nós fomos escritos com o Espírito Santo. E esse Espírito que escreveu, ele também selou, porque a Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo, ou seja, aquele que escreveu teve o cuidado de selar com o seu próprio Espírito, a fim de que ninguém venha alterar o conteúdo dessa carta. Então, entendemos esses pequenos conceitos, agora precisamos fazer uma aplicação. A Bíblia está dizendo, Paulo afirmando, que nós somos uma carta viva, e esta carta viva, ela serve para ser lida. Ora, lida por quem? Ela é lida pela minha família, ela é lida pela minha esposa, ela é lida pelos meus filhos, ela é lida por toda a minha parentela, ela é lida por toda a minha vizinhança, ela é lida por todo o lugar onde eu passo. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, existe centenas e centenas de pessoas que nos olham e nos observam. E através do nosso comportamento, elas fazem uma leitura de quem somos e o que somos.
E o que mais pesa não é o que falo, o que mais pesa não é o que digo, o que mais pesa não é como falo, o que mais pesa é como me porto diante das adversidades que diante de mim se apresentam. Logo, Paulo está dizendo que eu sou uma carta viva, que é observada, que é notada por todas as pessoas que estão ao meu redor. Logo, isso me traz uma responsabilidade de ter um comportamento cristão, um posicionamento de servo e de serva de Deus. Por que isto é importante? Porque aquele que fala, ele tem o objetivo de salvar aquele que ouve. Logo, aquele que ouve, ele ouve por intermédio do que o que eu faço. Ou seja, eu preciso dar testemunho de Cristo na minha vida. Eu preciso testemunhar o caráter de Cristo na minha pessoa. E o que mais temos visto nos últimos dias são pessoas com um comportamento que não condiz com aquilo que deveria ser. Ou seja, ele deveria pregar o amor, viver o amor, vivenciar o amor, e ele não prega o amor, ele não vive o amor. Ele deveria vivenciar, pregar a compaixão, e ele não tem compaixão. Ele deveria pregar a misericórdia, e ele não é misericordioso. Ele deveria pregar a bondade, a fraternidade, e ele não prega isso no seu dia a dia, no seu comportamento. Ou seja, o que ele fala não tem peso, porque o que ele faz é totalmente o oposto daquilo que ele carrega. E o que ele carrega? Ele carrega a cruz de Cristo, porque o próprio Cristo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar minha cruz é entender que eu devo carregar em mim as marcas de Cristo, a marca do amor, a marca da compaixão, a marca da bondade, a marca da santidade, a marca da compaixão. Sem esses elementos na minha vida, eu me torno uma carta adulterada. Eu não sou a carta daquele que escreveu, porque aquele que escreveu, me escreveu para que eu seja a sua imagem e semelhança. Ora, sendo a imagem e semelhança dele, eu preciso agir como ele. Eu preciso me comportar como ele. Eu preciso me manifestar como ele. Só que quando eu não sou esta carta, eu passo a dar um testemunho negativo daquele a quem eu digo professar a minha fé. E quando isto acontece, eu acabo fechando a porta para que outros possam entrar no reino de Deus. Porque as pessoas que olham para mim e dizem: não, você não é crente, você não é servo de Deus, porque servo de Deus não age assim. O Jesus que você prega, ele não agiria dessa forma, ele não se comportaria desta maneira. Então essas pessoas acabam criando uma barreira e uma separação que impede Cristo ser o Salvador da sua vida. E tudo isso porque eu me tornei uma carta que não é a carta que Deus escreveu. Eu me tornei a carta do meu comportamento, eu me tornei a carta das minhas vontades, eu me tornei a carta da minha concepção, eu me tornei a carta do meu eu. Só que o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando o Cristo vive em mim, eu me torno a carta lida. As pessoas olham e veem em mim, em você, que há possibilidade de servir a Deus com verdade, adorar a Deus em espírito. As pessoas olham para você e buscam em você uma palavra amiga. Elas confiam a você as suas necessidades, elas confiam a você os seus problemas, porque sabem que você carrega na sua vida o Espírito Santo de Deus, que tem uma palavra amiga, que tem uma palavra de ânimo, que tem uma palavra encorajadora, uma palavra de vitória.
Agora, quando você não carrega isso, as pessoas olham para você cheias de problemas e dizem assim: eu não bato naquela porta, eu não vou procurar ele porque ele não tem testemunho de crente, ela não tem testemunho de crente. E aí nós precisamos parar e entender. Nós precisamos ser uma carta viva. Querido, curte esse vídeo, compartilha em nome de Jesus.